tudo bem com vocês? Tô muito feliz de estar aqui mais uma noite invadindo a sua casa, o seu telefone, não sei onde você tá nesse momento, mas quero que você seja muito bem-vinda, abra o seu coração, bem-vindas a mais um Papo de Herdeiras, e hoje eu tenho uma amiga do meu coração que eu sou apaixonada e ela sabe disso, e a gente vai trazer um tema muito interessante para vocês, que vocês me pediram muito, que é como entender a Bíblia, por onde eu começo. Recebo várias mensagens de muitas de vocês, Bela, eu comecei, mas eu parei, eu não sei por onde que eu começo, eu não sei dar continuidade, eu li uma semana, desanimei e parei. Então hoje eu quero convidar aqui a Laís para estar falando com a gente. Pode se apresentar, amiga. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, gente. Estou muito feliz. Como é maravilhoso, incrível a gente poder fazer com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa voz, com a gente mesmo. Sim. Algo que é falar da palavra do Senhor, Sim. falar de Deus. E que o Senhor me dê graça de fazer isso Amém. mais e mais vezes na minha Amém. vida. Que a minha vida seja sobre isso, o meu tempo seja sobre isso, que tudo sobre mim seja sobre Amém. Ele. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Laís, filha mimadinha do pai, não tanto quanto o meu marido é, mas ele tem me ensinado a receber o mimo do Senhor cada dia mais na minha vida. Amém. E foi isso. Fui amada, descobri que ele me ama, que ele me deu Amém. uma nova identidade de filha. E que eu tô aqui para fazer o que ele quer que eu faça. Amém. Enquanto isso, eu vou trabalhando com dublagem, vou falando de dublagem na internet. Deixa eu ver o que mais. Mas já fiz tanta coisa, gente. Já fui até locutora do Carro do Ovo. Ah, eu adoro. Quando eu te conheci, você contou essa história pra mim, a locutora do Carro do Ovo, eu amei. Foi muita Amiga, coisa como que eu já você vi. começou? Ah, você não é locutora do Carro do Ovo. É muito bom. Que era da minha mãe, né? Então, por isso que ela me contratou. Era Sim. a única opção que ela tinha. Não, eu acho muito lindo na sua história como a sua simplicidade em ter um dom que Deus te deu, que não deixa de ser uma habilidade, né? A fala, né? A dublagem. E como você consegue usar isso através da palavra de Deus para poder impactar pessoas, né? Que você tem o Instagram, Bíblia em Voz, é muito bom. A gente depois vou pedir pro Bruce colocar aqui embaixo na tela para vocês seguirem. Instagram da Laís também. Que você consegue ouvir a Bíblia dublada falada pela Laís. Então, assim, é incrível. A voz é maravilhosa. Tem um podcast também que eu ficava ouvindo, que era... Eu usava pra dormir. Fala mais um pouquinho sobre isso, amiga. Tá, então vamos por partes. O Bíblia em Voz é um projeto, né, que eu... Obviamente foi Deus que colocou ele Sim. no meu coração. E aí, com o passar do tempo, eu consigo entender mais e mais ainda o propósito de Deus em fazer isso. Mas no momento que me deu esse start, na verdade, foi uma amiga que eu tava fazendo devocional junto, né? Tava fazendo a Júlia e a Marcela juntas um devocional lá no bosque do condomínio. E aí eu tava orando. E não era um devocional assim, corrido, que precisa acabar. Então, eu vou orando assim. Tem vezes que eu tô orando mais forte, mas tem vezes que eu vou orando assim, mais tranquila. Pai, eu te agradeço, como eu te amo, Jesus, você é maravilhoso. Aí acabou, elas estavam quase dormindo. Aí ela falou, amiga, você podia fazer essas orações pra pessoa dormir, porque é muito bom, a pessoa ouve, vai ouvindo. Aí eu falei, cara, é uma boa ideia. E como é bom você também ter amigos que te impulsionam, Sim. né? Amigos que são usados pelo Senhor pra te dar ideias. Sim. E aí eu peguei aquela ideia e já acho que no mesmo dia eu já criei, já botei no Spotify um canal no Spotify, né? Que é como se fosse um podcast, mas na verdade são orações pra acalmar, que é o Prisma. Então, no Spotify você pode procurar Prisma Orações pra Acalmar. Muito bom. É muito bom. Vocês não estão entendendo. Eu botei e foi acalmando, sabe? Porque a palavra ela é viva demais. Demais. Nossa, e eu não sei se isso já existia ou não, mas eu achei brilhante. Depois eu vi que já existia, mas eu nem me importei também, Sim. né? Quanto mais, melhor. E aí eu comecei a ler os salmos, né? Assim, nessa tranquilidade e tal. Mas aquilo foi crescendo, sabe? No meu peito de uma forma. E eu falei, cara, a minha voz, ela tá em tantas coisas que vão basicamente perdurar pra sempre. Sim. Que as pessoas... As coisas do entretenimento, dificilmente elas se perdem, né? As pessoas morrem e tudo. E as vozes delas ficam ali. Eu falei, é só nisso que eu quero que a minha voz esteja. Eu passei a minha vida inteira colocando a minha voz só no tempo de distração das pessoas. E aí eu falei, eu tenho uma voz e não é só pra isso. Eu tenho uma voz que é pra proclamar a palavra do Senhor. Nossa. Quantos cristãos sofreram as suas vidas inteiras, passaram as vidas inteiras
fazendo transcrição, letra por letra, dos manuscritos bíblicos que foram encontrados milhares de anos depois. E hoje eu tenho tecnologia, eu tenho informação, eu tenho um estúdio na minha casa, eu sei falar, eu sei interpretar. Eu amo a palavra, aquilo vai me alimentar, não como um trabalho, mas como a minha vida. Sim. Então, eu preciso gravar a Deus palavra. te deu tudo que você precisava. Eu preciso gravar. E eu entendo que esse era o tempo, sabe? Uau. E quanto mais eu gravo, eu falo, cara, se fosse 4 anos, eu não tinha um estúdio. Se fosse 4 anos, eu não saberia ler com isso. Se fosse 4 anos, eu estava lendo e eu não estava entendendo. Então, eu entendo que foi para esse tempo específico. Não sei o que vai ser ano que vem. Se eu vou fazer de novo, se eu vou gravar tudo de novo, se eu vou só reorganizar o plano anual, que aí eu fiz, né? Eu mesma decidi qual seria a ordem dos capítulos. Legal. Não é simplesmente só cronológico, né? Ele é um plano mesmo, desenhadinho. Muito legal. Acho que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, foi fazer um plano de leitura anual. Porque Meu é muito Deus. difícil você dividir os capítulos assim. Eu imagino. E aí, obviamente, eu não fiz o plano lendo os capítulos, né? Eu fui fazendo assim, baseado no que eu conhecia, sobre o que era cada livro. E com a hiperpitada de inspiração de Deus, eu tenho certeza disso. Amém. Porque hoje, quando eu vou lendo, às vezes o mesmo capítulo fala a mesma coisa. Um do novo e o um do antigo. E eu falo, não é possível, eu não fiz isso aqui. Deus botou uma coisa muito linda aqui. Ai, Jesus, incidências. E até nos dias que eu tô cansada. Tem dias que eu tô muito cansada e eu já não tenho tempo de nada. Ontem eu fui gravar a Bíblia, acho que era 10h40, depois que eu saí do estúdio, da noite. E aí eu comecei a ler, aí quando eu abri eu falei, Deus, só 15 versículos, esse só 11, e esse só 20. Deus, o Senhor cuida de mim até no dia que eu tô cansada. Amém. Tinha menos versículos. Então, assim, é óbvio que eu não tô torcendo, né? Ai, tomara que hoje tenha pouco. Mas até nos mínimos detalhes, Deus colocou um carinhozinho. Então, é muito legal. Nossa, é lindo, amiga, ver esse seu lado mestre, esse seu lado de ensino, e você também usando isso no seu trabalho, no lugar que Deus te deu pra você poder fluir. E é lindo demais, é admirável ver pessoas assim, porque às vezes a gente tá num lugar e a gente acha, bom, esse lugar aqui não dá pra falar. Todo lugar dá pra poder você falar de Jesus, dá pra você falar daquilo que tá dentro de você. E vamos ao nosso tema do podcast, hein, sócio? A Laís é uma das... É uma amiga, é um presente que Deus me deu. De verdade, ela tá aqui e eu tô muito honrada de ter ela aqui. Então, eu espero que vocês usufruam o máximo daquilo que ela carrega. É uma pessoa que eu falo com ela, né? Eu fluo muito no profético, ela muito no ofício de mestre. Então, quando eu encontrei a Laís, eu falei assim, é como um peixe que encontrou outro amigo. Eu fiquei assim, eu preciso disso! Foi demais. E a gente entende que a nossa caminhada, a gente não anda sozinho, a gente depende um do outro. Então, às vezes, a gente tava falando até aqui antes da gente começar, que eu falo um negócio profético, ela já vem com o lado do ensino, eu falo, uau, mas a gente tá falando a mesma coisa, você tá me ensinando aquilo que eu falei. É muito bom. Então, eu botei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu botei, né, sobre qual era a dúvida de vocês com relação à Bíblia. E a Laís, ela vai começar falando pra gente por onde começar. Sabe, como começar a entender a Bíblia, como não me perder. E ela vai falar um pouquinho aqui pra gente agora daquilo que ela já transborda de Jesus. Muito bom. Cara, eu acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que entender é o que é essa Bíblia, né? Uau. A gente entende e acredita que essa Bíblia, ela é a revelação de quem Deus é. Sim. A gente, no cristianismo, e quando se trata de Deus, a primeira coisa que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. Né? A coisa mais importante da minha vida, o que eu penso sobre Deus. Só que o que eu penso sobre Deus não pode ser assim, minha opinião. Sim. O que eu acho. O que eu gosto. Não, o que a gente pensa sobre Deus tem que ser o que Deus disse que Ele é. Exato. Como esse Deus se revelou, né? E aí tem um exemplo muito legal que, se você pensa assim, Shakespeare foi lá, escreveu, aí beleza, escreveu o Hamlet. O Hamlet, que é o personagem, ele não sabia que existia o Shakespeare. No mundo do Hamlet não tem o Shakespeare. Tem as outras coisas que estão acontecendo, as pessoas que vão andando. Ele não podia simplesmente, da mente dele, criar quem era o Shakespeare. Então, agora imagina se o Shakespeare vai lá e diz pro Hamlet, eu sou o Shakespeare, aquele que te escreveu, hein? Eu gosto disso aqui, disso aqui, disso aqui. E aí o Hamlet tem 2 opções, que geralmente a opção que a gente faz é nada, eu sei mais, como que eu não sei? Como que eu, sendo Hamlet, conheço todo o meu mundo? Exato. Eu sei mais do que esse tal Shakespeare. Quem é esse? Só que ele nem existiria, né? Se não fosse Shakespeare. Ou a gente pode... É mesmo? O que mais? Conta mais. Quero saber mais de quem você é. Porque se você me criou, é pra alguma coisa. Né? E aí, agora imagina se o Shakespeare faz assim... Quer saber?
vou pular aí dentro dessa história. Eu vou entrar nessa história com você. E aí esse Shakespeare se auto-revela, encarna e vai lá no mundo do Hamlet. Uau. É isso que acontece com Deus. Primeiro ele se revelou, e a Escritura tem essa passagem, né? Deus se revelou por meio dos profetas. E agora ele se revelou por meio do Filho. Então, quando Cristo vem, ele é o Deus encarnado se revelando a nós. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais de por que a gente acha isso, por que o texto bíblico tem tanta capacidade de ser veridicamente verificado textualmente falando, mas partindo desse pressuposto que é nisso que a gente acredita, como que eu não vou correr atrás de entender isso? Uau. E aí a gente cai muitas vezes naquele erro que é: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade que a gente conhece é 2 versículos. Nossa, muito A verdade pontual. que a gente conhece é o que a gente ouviu no culto. Beleza, há 20 anos que você vai na igreja? Mas você pegou uma história inteira, uma série, tá assistindo Lost. Você foi numa conferência dos fãs de Lost, chegou lá, e aí ele falou assim: Lost 4... temporada 4, cena 3. E aí, Gideão entrou. Aí você, mas Gideão, tu vai achar que o Lost é sobre o Gideão. Exato. Só que o Lost não é sobre o Gideão. O Gideão é uma das expressões do que acontece na história do Lost. Exato. Na Bíblia é a mesma coisa. Se a nossa experiência com Deus é sempre Jeremias 49, versículo 37... Só sei isso? Por quê? Quem era esse Jeremias? Como é que ele escreveu isso? De onde esse cara veio? Pra quem que ele estava escrevendo, né? Então, a gente não vive de pinceladas da história. Exato. Não é conhecereis os versículos isolados e o versículo te libertará. É conhecer a verdade. A verdade. Vamos nos aprofundar em conhecer a verdade. E nós não sabemos nada. Exato. Nada. Essa verdade é muito profunda, essa verdade é muito linda, ela é muito perfeita. E quanto mais a gente tentar conhecer, mais a gente vai saber que a gente não sabe nada. Foi o que você falou. Exato. Antes da gente começar. Repete aí, por favor, enquanto eu bebo a minha porque eu água. tava falando com a Laís que Salmo 19 diz: quem poderá discernir os próprios erros? E aí depois ele fala: me perdoa dos pecados intencionais. Até quando a gente acha que a gente tá certo, na verdade a gente não tá certo, a gente não sabe de nada. E a própria palavra diz isso, né? Porque nós não somos a verdade absoluta de nada. A verdade é a palavra de Deus. E o problema, como você estava falando, é que muitas pessoas elas ficam com um versículo, elas pegam um versículo para usar a favor daquilo que elas querem para elas, mas elas ignoram todo o contexto. E a palavra, ela não ganha vida dentro de você. Então, assim, por que a palavra não tá fazendo efeito em mim? Porque você só quer pegar aquilo que faz bom pra você e adaptar àquela sua realidade. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser adaptada. A palavra de Deus, ela é única, ela é viva e ela é eficaz, mas com todo o seu contexto, sem tirar uma vírgula. Eu falo que se tirar uma vírgula, entender errado aquela frase, já não é mais a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela não contém, ela é. Então, o que eu vejo hoje são muitas pessoas também adulterando a própria palavra de Deus. Não, eu vou pegar isso aqui, ó. Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É muito bom, né? Porque você quer que o Senhor não deixe nada faltar na sua vida. Mas, ainda que andares por um vale de sombras, do vale de trevas, de sombras da morte, não temerei. Aí a pessoa ignora que ela pode passar por um vale de trevas, ela pode passar por um perigo. E não, a gente pega os versículos isolados e fala: isso aqui eu quero, isso aqui eu descarto. Sendo que seguir a Jesus é você seguir por completo. Não tem e se? Não tem a outra parte. Não, é isso aqui. E você estava falando que a palavra é viva, né? E a Bíblia, uma das características é isso. Ela é um livro vivo. Os outros livros, você só lê. A Bíblia, você lê e ela te lê. Esse livro, ele tem essa característica que nenhum outro tem. Exato. Né? E aí, a grande questão é a gente fazer aquilo que você disse. Usar as nossas cobiças para interpretar, para validar. Eu sinto isso, então é isso aqui. Eu acho que é. Então, vou procurar aqui algo que valide a minha cobiça. E a gente faz esse evangelho personalizado, né? Um exemplo disso, vou até contar um testemunho que eu nunca contei aqui do meu pai, gente, mas ele converteu, glória a Deus. Ele falava, meu pai, na época que eu tinha acabado de me converter, meu pai ainda não tinha convertido, né? Ele tinha 4 namoradas. E aí, eu botava todas elas pra correr da casa do meu pai. Eu falava, vai todo mundo embora. Eu sempre fui uma filha meio ciumenta também, né? Mas imagina, 4 namoradas. Eu falava assim, pai, Deus se envergonha dessas coisas. Eu falava assim pra ele, imagina se eu chego aqui com 4 namorados. E ele, não, é porque sou eu sou o seu pai, eu não sei o que. Aí eu usava. Aí eu falei assim, pai, você acha que Deus se orgulha disso, da sua atitude? Aí ele falava assim, não, mas tá escrito na Bíblia que não é importante, que o homem não ande só.
que é importante que o homem não ande só. Ou seja, ele pegou um versículo e falou, o homem não tem que andar sozinho, então eu vou aqui andar com 4, vou ter 4 namoradas. E às vezes a gente faz isso inconscientemente. A gente pega a Bíblia e quer adaptar a Bíblia à nossa vida. Só que, na verdade, o Senhor, ele escreveu um propósito e a gente tem que viver de acordo com aquele propósito que foi escrito. Não estamos aqui à toa, né? Não estamos aqui em vão. Então, o que eu, Isabela, tenho que fazer hoje? O que Deus tem pra mim hoje? O que Deus tem hoje pra Laís, sabe? Então, eu vou pegar, fazer meu devocional. Olha, Deus tem isso aqui pra mim hoje. Pai, isso aqui eu não entendo. Então, eu vejo também que tem coisas que muita gente... eu abro a Bíblia, mas eu não entendo nada. Querência. Eu escolho estar do seu lado, porque eu amo você. Eu amo a sua amizade. Eu amo a sua sabedoria. Mas por que as pessoas não querem estar do lado de Jesus? Porque elas não têm prazer em conhecê-lo. É isso. Esse é o ponto. Quando você tem prazer em conhecer alguém, você faz questão de passar a sua vida do lado dessa pessoa. Pensa num amigo que você gosta muito. Uma pessoa que sua mãe, seu pai, eu não sei, seu marido. Você ama, você tem prazer em estar do lado dessa pessoa. Mas imagina do lado da pessoa que te criou. E a Bíblia é viva. Tipo assim, você conversa, dele tá do lado. Ai, amiga, é maravilhoso. Cara, pode falar. Lindo. Você estava falando do seu pai, né? Esse versículo, ele ainda usou um versículo que é mais de boa. Ele podia ter usado um argumento que é mais complexo, que é... Mas Salomão tinha 1000 esposas e era abençoada a sabedoria. Mas e o Abraão, o escolhidérrimo? Muito bom. Aí a gente tem uma dificuldade de entender que a Bíblia, ela é um livro, uma coletânea de livros com características textuais diferentes. Uau. Né? Fala Então, mais um assim, pouquinho sobre isso, alguns amiga. livros, eles são narrativas, outros livros, eles são cartas, outros livros são poemas, outros livros são livros de sabedoria, outros livros são livros proféticos. Então, assim, como é que eu uso um livro, por exemplo, no caso de Salomão, ou das descrições que o fulano fez isso, o fulano fez isso. Muitas vezes a gente lê, aí o fulano fez isso, tá vendo? Porque Deus gosta disso. E aquilo era um pecado. Não necessariamente. Aquilo ali é a forma de narrar aquela história. Exato. Narrando aquela história, aquilo ali não é normativo. Por exemplo, no judaísmo... nem é no judaísmo, é no hebraico, né? A maioria do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. As coisas, elas não são abstratas. Aquilo é concreto. Então, quando se começa a narrar uma coisa usando o concreto e o que aquilo significa, não é igual à mentalidade das coisas que a gente lê hoje, que é mais grega, que é das ideias. Um exemplo, por exemplo, no português a gente fala que a regra gramatical é sujeito, verbo e complemento. Gente, eu não lembro nada disso, misericórdia. Ou seja, Isabela é bonita. Sim. Isabela, o sujeito é o quê? O verbo e bonita é o bonito. Que é a sua característica. Tô lembrando das aulas de português. O que é mais aqui importante aqui por enquanto? O Isabela, o sujeito. Então, os gregos, a ideia é o mais importante. Uau. A ideia. No hebraico, começa com o verbo. Então, nossa. Isabela. Então, é menos abstrato e mais firme Muito na ação. bom. Então, todas essas coisas descritivas que a gente vê na Bíblia narrativamente é o que aconteceu. Aquilo é a norma do Evangelho? Não. Senão a Bíblia, principalmente, né, já começaria como se fosse um manual de carro. Explicações sobre a graça. Depois, como ser salvo. Justificação. É sobre isso? Não. O amor de Deus é. E aí vem a explicação. Não. A Bíblia é a narrativa de como o amor de Deus se manifesta nas histórias dos homens. Uau. Então, eu tô lendo uma história. Então, é pra eu ter 1000 mulheres igual Salomão? Não. A vida do Salomão, infelizmente, ele já vivia nas consequências do pecado de Adão, né? Mas, então, como é que eu interpreto esse texto? Como uma narrativa. Mas agora eu quero, então, um texto que seja explicando mesmo o que pode, o que não pode. Vai, então, lá nas cartas de Paulo, que ele vai te dizer bonitinho. Isso aqui é a normativa. Agora, isso aqui é a narrativa. Exato. Então, a gente precisa ir entendendo essas coisas, né? Agora, voltando à pergunta, né? Aquela que emendou um monte de assunto. Eu amo. A pergunta era, como começar? Isso, como começar? E eu acho que um bom ponto de começar é entender sobre o que é o livro todo. Muito bom. Né? Porque tudo que você vai ler
tudo bem, daqui a pouco você pode aprofundar um pouco e descobrir os livros poéticos, o profetas maiores, profetas menores, beleza. Mas primeiro sobre o que é esse livro inteiro. Esse livro inteiro e a criação da humanidade inteira, né? A criação da Terra desde o haja luz, é sobre a presença de Deus habitando entre os homens. Uau. É sobre esse tema que você tem que ler todas as histórias. Então, começou no Gênesis, beleza. A presença de Deus habitando entre os homens no jardim. Deus disse haja luz para que ele pudesse se manifestar no meio das suas criaturas e viver com elas. Vai ler o livro Deuteronômio, Juízes e a organização do povo nas tendas. Sobre o que é isso? A presença de Deus habitando entre eles. Sobre o que é como eu procuro a presença de Deus habitando sobre eles. E mais, por que isso aqui, além da presença de Deus, é a presença de Deus encarnada? Exato. Porque esse livro é sobre o Ben, é sobre o filho. O livro começa com Bereshit, bara Elohim, er hashamayim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é a primeira letra que a Bíblia começa? É o Beit, é o B. E ela termina Amém. O N é sobre o B e o E é sobre o Ben. Uau. O filho inteiro, até a letra diz, até a letra comunica. Essa é a revelação do Filho de Deus. Gente, um que Deus lindo. que se auto-revelou e veio dizer ao homem, cara, eu te criei para um propósito e vambora me conhecer que eu tô aqui disposto para te dizer quem é. Você não precisa ir mais... É um alívio você saber que Deus disse o que ele gosta, o que ele quer, porque aí você fica, eu não preciso mais... sacrificar. Era uma coisa muito comum, né, entre os povos pagãos ali da Síria e tudo mais. A colheita ia mal. Então, como é que eu resolvo essa colheita? Eu vou sacrificar mais. Agora, imagina que alívio pro povo de Israel. Deus falou assim... Cara, faz só isso aqui, ó. Isso aqui é só... eu quero esse aqui, ó. Tá bom? Aí eles... Nossa! Às vezes parece que era assim... Nossa, que difícil. Não, mas em meio às circunstâncias, aquilo era um alívio. E aí, como eu interpreto, então? Já que eu entendi sobre o que é. Então, tudo eu vou entender a partir de a presença de Deus habitando entre os homens. Agora eu vou aprender 2 palavrinhas. E essa palavrinha é a palavrinha que a gente vai usar para sempre. Essas 2. Exegese e hermenêutica. Isso é como a gente vai interpretar a Bíblia. Mas como assim? Nunca ouvi isso na minha vida. Já li a Bíblia, vou no culto há anos, nunca ouvi exegese hermenêutica. Exegese e hermenêutica. Então, uma dica pra gente aprender de uma vez o que é exegese e hermenêutica e por que essas são as ferramentas mais profundas de interpretação. Sim. Exegese, vamos decorar assim, lá e antigamente. Hermenêutica, aqui e atualmente. Então, o que significa exegese lá e antigamente? Lá naquela época em que foi escrito, quem escreveu, para quem foi escrito, esse povo vivia como, no que eles acreditavam. Muito bom. Qual foi essa época, em que língua foi escrito, né? Lá e antigamente. A Bíblia, a palavra e a mensagem não pode significar nada hoje que ela não tenha significado antigamente. Exato. Se hoje ela está significando uma coisa diferente do que aqueles povos entenderam, não foi escrito para uma garota de iPhone em 2023. Não, foi escrito para um povo blá, 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 com outras circunstâncias. Eu tenho que saber alguma coisa sobre esse povo. Sim. Eu tenho que entender mais ou menos o que estava acontecendo. E aí eu tô aqui, hein, do lá e antigamente. Eu faço uma viagem, que aí os teólogos chamam de viagem hermenêutica, para que isso aqui seja transportado para aqui e atualmente. Como é que hoje, em 2023, no Brasil, no mundo funcionando como está, globalizado, isso aqui funciona nisso. Então, como eu entendo o aspecto histórico e o princípio eterno da palavra? A Bíblia é histórica, mas os princípios são eternos. Isso. Como eu interpreto aquilo que Deus disse no momento em que eu estou agora, né? Mas aí vamos então fazer um exercício. Vamos para a prática. Deus, amei já. Vamos à prática. Vou pegar uma prática. Vamos lá. Gente, a Laís é maravilhosa, que ela explica muito bem, né? Coloca a gente pra poder fazer a prática aqui. A gente vai fazer a prática. É por isso que eu falo, ó, todo mundo tem que ter um mestre do lado. Dá licença, eu sou privilegiada. Vamos pegar então aqui. Vamos. O nosso vai ser bem tranquilo, o exercício. Deuteronômio.
Só falta ser 28. Antes de eu chegar, não é não, mas é quase. Deuteronômio 23, vai abrindo aí na sua Bíblia. Aí sempre que você tem uma musiquinha antiga, você de repente pode até achar aí, que é uma musiquinha que eu sempre uso pra eu saber como eu abro a Bíblia. Deuteronômio 23. Que é a ordem dos livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí a música vai falando todos. E aí eu aprendi aquilo quando era criança. Já grava pro seu podcast pra gente ficar ouvindo, amiga. Não, já bota lá no Spotify eu também. Eu acho que é do Diante do Trono pra crianças. Ai, mas agora é com a voz da Laís. Lá em Sound. Então vamos aqui pra Deuteronômio 23. Calma que eu vou escolher uma tranquilo, tá? 23, versículos 12 e 13. Faz as honras, Bela. Lê aí. Versículos 12. Deuteronômio 23, 12 e 13. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo que cavar. Tenham algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Muito bem. Vamos aprender sobre exegese e hermenêutica falando de cocô. Né? Porque é algo bem didático. É algo... Eu tô falando, gente, se vocês não amarem a Laís, vocês não vão amar ninguém na vida de vocês, que ela é maravilhosa. É algo que e eu tô lendo aqui, eu tenho... Que revelação, mas vamos lá. Então, olha isso. Isso aqui... É Deus ensinando o povo de Israel a ser um povo, né? Esse povo morava no Egito, então já estamos começando a fazer um exercício aqui da exegese. Exegese, lá e antigamente. Esse povo foi escravo no Egito durante muito tempo. Sim. Tudo que eles conheciam era a cultura do Egito, eles viviam como os egípcios. Daqui a pouco Deus falou, vambora, saiu daí, todo mundo tá liberto. Eles não tinham legislação, eles não tinham código penal, eles não tinham nada. Deus falou assim, vou ensinar vocês a serem... gente, mas além de gente, nação. Porque, gente, dá briga em tudo. Olha a briga de condomínio. Briga de condomínio, as pessoas mais civilizadas que ele dá confusão toda hora. Agora imagina esse povo saindo uma cabeçada. Não era 300 pessoas, não, gente. Era milhares de pessoas. Saindo cada um do seu jeito, cada um da sua forma, acostumado com a cultura do Egito. Então, Deus vai ensinando a eles como é que eles tinham que viver. Muito bom. E aí, Deus falou... detalhes. Deus falou, inclusive, pra eles. Perfeito. Vocês têm que fazer tal coisa quando vocês forem fazer cocô. Você consegue entender o detalhe, o cuidado de Deus pra com esse povo? Façam um buraco e cubram as fezes. Determinem, começou aqui, ó. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar e depois que evacuarem, ou seja... façam um buraco e cubram as fezes. Primeira coisa que Deus fala, já entendemos então o contexto mais ou menos desse povo. Esse povo estava morando no deserto, acampado. Então, o que tinha aqui nesse povo? 1, não tinha saneamento básico. Muito bom. 2, não tinha vacina, não tinha remédio. 3, não tinha muita instrução do que fazer com as coisas. Não sabia o que podia, o que não podia, era escravo. Alguém mandava e ele obedecia, né? Não sabia o básico dessas coisas, de higiene. Era um povo que não estava acostumado com saneamento básico e higiene. Depois Deus falou assim, então o que vocês vão fazer? Sai do acampamento. Por quê? Se ficar no acampamento, vai dar doença, vai parar a mosca vai desenvolver uma coisa, vai botar um ovinho, vai picar vocês, vai dar um bicho que não vai ter remédio. E isso é só porque vocês são legais, Israel, e os outros povos não? Não, é porque dentro de vocês está a semente do bem, a semente da presença. Dentro desse povo que Israel, foi ali a nação escolhida, está a semente do Messias. Exato. Então, vambora cuidar para não dar infecção? Vambora cuidar para não dar problema no acampamento, não vir um bicho, não comer? Então, vocês, primeira coisa, determinem um lugar. Vai lá para fora e faz ali fora. Só que lá fora não deixa exposto não, gente. Aquilo lá você cava, guarda e depois joga a terra por cima. Ou seja, higiene, limpeza. Não, literalmente Jesus ensinando o modo e o como. E o como. Ele já sendo pai. O como, exatamente. Uau, exatamente. Uau. Agora, entendemos a exegese. Vamos, então, fazer a hermenêutica. Porque imagina, você tá em casa, Deus, fala comigo. Botem um acampamento, evacuar. Meu Deus, o que é isso? Não funcionou. Vou tirar outra palavra. A palavra de Deus não funciona, não é muita mandinga. Não funciona muito assim. Não, ela é viva. Então, vamos fazer a viagem hermenêutica. O que significa isso hoje? O Senhor se preocupa com a limpeza, o Senhor se preocupa com a organização das coisas na sociedade, o Senhor se preocupa com como está a sua casa.
O Senhor se preocupa se a sua saúde intestinal está funcionando. Muito bom. O Senhor se preocupa com todo o ambiente. Esse era um ambiente onde a presença de Deus ia habitar. A minha casa é um lugar limpo o suficiente para que a presença de Deus habite. A minha casa é um ambiente onde as pessoas entram e ali há um ambiente de limpeza, de organização. A minha casa é um ambiente em que a presença favoravelmente pode habitar. A minha cidade está vivendo isso. Eu tô me preocupando com a justiça social, eu tô me preocupando com os povos que não têm saneamento básico. Como é que eu oro lendo esse versículo? Senhor, organiza a casa, organiza a tua igreja. Muito bom. Senhor, traga justiça para os povos que estão vivendo sem saneamento básico. Muito bom. A palavra se conecta. Nossa, então, isso é eu perfeito que entendo você na falou. exegese e na hermenêutica como que funciona esse caminho. Se eu fosse abrir a Bíblia, caísse aqui, Deuteronômio 23, 12, eu lesse isso aqui, determine o local, o acampamento, posse e vai. Eu falo assim, Deus tá falando, não, vamos pro próximo, passa. Mas, cara, isso é incrível, né? Porque a gente aprende a não desprezar nada do que tá escrito. E não usar da minha forma. Exato. Então, Deus tá falando que não pode vaso. Vamos criar uma sociedade que todo mundo mora só em tendas e todo mundo só pode evacuar do lado de fora. Exato. Não podemos criar a tecnologia, o mal entre nós, entendeu? As coisas também não podem ser interpretadas dessa forma. Incrível. Imagina, na hora que alguém inventou um vaso sanitário. Se fosse uma pessoa há muitos anos lendo isso, não pode vaso. Sim. Porque Deus mandou que só pode fora do acampamento e cobrir nas fezes. Entende? Muito bom. O problema que isso poderia gerar, o problema que isso já gerou socialmente durante anos, pessoas usando a palavra de forma errada para suscitar guerras, para fazer maldade. E muitas pessoas usam a palavra de Deus de forma errada justamente com isso que você falou. Não entendem exegese e hermenêutica, logo não entendem o contexto histórico e não entendem, os nomes têm significado, os lugares têm significado, logo existe todo um contexto. Então eu não posso, vou montar uma pregação, pregar de acordo com o que eu entendi. Se existe uma aplicação ali do que aquilo quer dizer, da onde aquele texto está me guiando. Muito bom. Eu faço aplicação de acordo com a área da minha vida, talvez, que eu esteja passando ou sentindo, mas o texto, ele não pode perder o enredo dele, a história dele. E eu pegar e adaptar e transformar. Eu vejo também muitas pessoas, infelizmente, fazendo isso, mas é por falta desse conhecimento. E eu volto a falar, eu tava aqui com a Laís, né, antes, eu falei assim, amiga, é muito bom ter um mestre, assim, do meu lado, porque se deixar, eu fluo só no profético. E não existe profético sem revelação da palavra, não existe profético sem a palavra de Deus, sem o contexto histórico, sem da onde veio, pra onde vamos, o que isso aqui quer dizer, literalmente. Então, o corpo de Cristo, ele é fundamental. Precisamos do evangelista, do profeta, do mestre, do apóstolo, enfim, do pastor, tudo pra fazer com que a gente fique dentro do corpo. E é literalmente isso, a gente não vive sozinho. Então, glória a Deus pela sua vida. Até porque Paulo fala, né, todas as profecias, coloquem elas em julgamento, de acordo com aquilo que a palavra diz, né? Então, se a palavra é só aquilo que eu acho, sério mesmo, né, que a gente vai viver achando que a palavra é o que eu acho. E o Iago fala uma coisa muito engraçada pra mim, que eu sempre falo isso, então ele repete e é engraçado. Ele fala assim, qual o maior medo da Laís? Da Ludmilla é cair e se ralar toda. Cair de moto e se ralar toda. Mas o medo, ele fala, o seu é chegar lá e Jesus falar assim... Nem te conheço. Não te conheço. O que você tá fazendo aqui? Deus, mas no seu nome eu curei enfermos? No seu nome, nananana. Imagina a gente passar a nossa vida inteira achando que tá fazendo uma coisa e interpretando tudo o contrário. E lá Jesus vira e fala... Então, nem te conheço. Muito bom. E eu achei lindo quando você começou a falar da exegese, da hermenêutica. Eu já tinha tido aula sobre isso no Carisma, mas, como eu falei, as coisas vão se perdendo ao longo, né? A gente vai... não é no que eu fluo mesmo, então vamos ignorar a exegese. Não, é muito bom trazer isso de volta. E você falou... Não, a Bíblia toda, ela se resume em uma definição. Relacionamento de Deus com o homem. A presença dele com o homem. Só que hoje... Infelizmente, né, a gente confunde muito o fazer para Deus do estar com Deus. E são duas coisas completamente diferentes, porque se você achar que o fazer para Deus, ele supre a necessidade de estar com ele, você é esse que vai chegar lá no céu. Eu não te conheço, amado. Eu não quero essas obras. Só que hoje em dia a gente se perde muito no fazer. Esse podcast, ele é pra Deus. O meu Instagram, ele é pra Deus. A minha vida é para Deus. O meu trabalho é pra Deus. A minha oração, eu tô intercedendo pelas pessoas, é pra Deus. Eu tô orando, tô intercedendo. É pra Deus. Claro que é pra Deus, é porque depende do que ele faça. Mas e o relacionamento com Deus?
E quando a palavra, ela primeiro se torna viva em você pra passar além de você. É aí que a gente se perde. Daí você vê um livro inteiro que tá falando a mesma coisa. É como se Deus suplicasse. Ei, se relaciona comigo. Ei, deixa ser o seu pai, deixa eu ser o seu amigo, deixa ser o seu irmão, deixa ser o seu marido, deixa eu ser o anseio da sua alma, deixa eu completar esse vazio. Porque Eclesiastes vai dizer que todo homem nasceu, né? Ateu, não ateu, crente, não crente, nasceu com um anseio de eternidade dentro de si. O nosso coração pulsa pelo anseio da eternidade. Mas cadê a gente permitindo que o dono ou a eternidade preencha esse anseio do nosso coração? Então, quando você falou, a minha mente abriu, porque eu falei, uau, é eu contigo. E nada, não há nada que possa impedir esse amor, esse mover. Então, eu queria... E a gente se perde, gente. Eu confesso meus pecados aqui ao vivo mesmo. A maioria das coisas que eu me perco... Eu tava na estância, inclusive, semana passada. Eu não lembro o livro, mas depois eu anotei, eu vou te passar e também vou passar pra quem estiver assistindo. A pastora, ela falou o seguinte, eu tava lendo um livro que ele fala o seguinte, ele fala das 100% das coisas que a gente faz, só 5% delas são essenciais. Que é o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com você, o seu relacionamento com o seu marido e com a sua família. Esse é o que a palavra de Deus diz de relacionamento essencial. E os outros 95%, deixa eu te falar, não é essencial. Você não dependem de você. Então, os 95%, as 95% das coisas que a gente faz na nossa vida, poderia estar outra pessoa fazendo. Porque não depende da gente, não é essencial pra gente. Mas os 5% são. O problema é, o nosso foco tá no 95%, mas não tá no 5%. E aí eu falei assim, primeiro, eu preciso ler esse livro. Segundo, entrou a 5%. Eu falei, cara, de 100% das coisas que eu faço, quer dizer que só 5%. Deus só precisa de 5%. E eu tô valorizando os outros 95%. Eu falei assim, cara... Eu peço perdão a Deus. Eu falei, Deus, me perdoa, porque isso significa... O resumo desse livro, disso que foi falado, a maioria das coisas que você faz é pra Deus, mas você não tá com Ele. Nossa. Não, agora vamos... Cara, quando a gente tava conversando, eu abri aqui nesse texto aqui. E aí eu tô aqui esperando você falar alguma coisa pra ver se faz sentido esse texto aqui que eu abri. E aí agora você falou isso e o texto fez total sentido, tá? Gente, vamos ler aqui. A gente não combinou nada, tá? Nada. Só pra avisar pra vocês aqui, é pra fluir. Cara, olha isso aqui, hein? Daqui a pouco vocês vão entender porque que fez sentido. Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra, mas... Aí vamos fazer a exegese e a hermenêutica ao mesmo tempo que a gente fala dos 95% aí. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, exegese lá antigamente é quem? Jesus está falando isso aqui sobre o sal para essa galera que estava ali. O que era o sal hoje? Não. O que era o sal naquela época? Tá? Então, vocês são o sal da terra, não é o sal refinado da nossa cozinha. Ele tá falando. Muito bom. Ele tá falando o que era o sal lá naquela época. O que era o sal? Era a coisa que mantinha os alimentos conservados, né? Não tinha geladeira. Então, o sal preservava os alimentos. Eu sou uma preservadora do alimento. Eu sou uma preservadora da palavra. Uau. Na minha vida. E na vida das pessoas, eu sou a preservadora. Eu sou aquele que dá o sabor, né? Só que tem uma curiosidade sobre o sal. E aí eu acho que... Será que Jesus não sabia? O sal não pode perder o seu sabor. O sal é um alimento que é impossível. A propriedade do sal, ele não perde sabor. Mais do que isso, o sal não estraga. O sal não estraga. Mas o seu sal na sua casa tem validade. Na minha casa também. Sim. Mas por que Jesus falou? Se ele perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Será que Jesus não sabia de propriedades físicas? Impossível, né? Capaz que ele ainda não tinha chegado nessa aula no colégio. E ele não tinha criado sal. Então, como é que Jesus está falando que o sal tem a capacidade de perder o sabor? Hoje, eu lendo hoje em dia, e na minha casa o sal tem validade, Sim. Eu posso até entender. Então é porque o sal tem validade, é mesmo. Quando o sal perde validade, ele não vale mais para nada. Mas não era esse sal que Jesus está falando. Exato. É um sal que não perde o sabor. Mas por que ele falou, então, que perde o sabor? Porque o sal
que perde o sabor e que perde a validade é o sal que está misturado com outras coisas. Nossa. Então, o sal da nossa vida, quantas vezes ele tem 5% de sal e o resto de outros ingredientes? Nossa. O que estraga no sal são os outros 95%. O que estraga no sal da sua casa e que perde a validade é as outras coisas que estão misturadas com ele. Então, o que estraga a gente de ser o sal da terra e o que faz a gente perder o nosso sabor são as 95% de coisas que a gente está enfiando no meio do nosso sal. É a mistura. E deixando ele perder a função dele. Uau! Isso me lembra muito quando eu estava em nutrição, né? Que a professora sempre falava: para de trocar o suco integral de uva pelo suco de caixinha. Para! E ela falava, porque ela amava suco de uva, né? Ela batia, ela dava aula só de... Para de trocar o suco de uva integral pelo suco de caixinha. E aí, quando eu passei a me aprofundar em Deus, essa palavra vinha na minha mente. Para de trocar o suco integral pelo suco de caixinha. Aí eu falava assim: Deus, o que você quer dizer? Porque o suco integral de uva, ele é 100% uva. E o suco de caixinha, ele é 5% uva. Então, a gente troca o todo pelo 5%. A gente pode se alimentar do todo, mas a gente só quer o 5%. E sabe qual é o pior? A gente se contenta com 5%. Claro. É mais barato, é mais fácil de comprar no mercado, tá em pacotinho menor. E tem, uma variedade. Tem. Você abre o Instagram, tem uma variedade de gente dizendo o que contém a palavra, mas o que não é a palavra. Nossa, ai, muito bom, muito bom, muito Forte. bom, muito bom. A gente não tem que literalmente se contentar com aquilo que é só o superficial, mas quando o Senhor chama a gente para o mais profundo, é literalmente esse lugar onde poucos acessam. É literalmente esse lugar onde muitos buscam. Porque quando eles buscam, eles encontram. Buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscarem de todo o seu coração. O problema é que nós, né, estamos poucos dispostos a buscar Ele de todo o coração. Porque buscar o Senhor de todo o coração é literalmente entender: bom, esses 95% não são prioridade na minha vida, mas os 5% são. Então, por que eu não deposito a minha vida nos 5% que são prioridade? E as pessoas falam assim: ai, mas Bela, eu começo devocional, aí me dá sono, nananana. A palavra que eu falo, que eu sempre respondo no meu Instagram é querência. 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 Queira. Simplesmente queira. E é isso, não tem uma... A gente poderia dar uma fórmula mágica, ó. Senta, ora, coloca um louvor. Não, queira estar perto daquele que te criou. Queira se alimentar do que é vivo. Sim. Sabe? Então, hoje eu falo pra Deus: Deus, eu sei que talvez esse podcast aqui Deus tenha me pedido ou não. É pra Ele, mas não é essencial. Eu sei que o meu Instagram, Deus tenha me pedido pra falar dele ou não, porque eu não posso ser meus próprios erros, mas não é essencial. Mas eu sei que o relacionamento com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, a comunhão com os meus irmãos da igreja, aquilo que eu sou, a minha querência diante dele, isso é essencial. Então, entre eu abrir mão do que é essencial pelo que não é, não, fica com o que é essencial. Às vezes meu dia tá atolado de coisa, eu falo: ai, meu Deus, não vai dar tempo de eu fazer meu devocional, não. Porque a gente fala assim: o devocional fica pro amanhã, porque tem podcast, que tem um post no Instagram, porque tem um monte de coisa pra fazer. Deus fala: filha, volta aqui, vem cá, cancela. Cancela. Na semana passada, o Bruce tá aqui, ó, o tanto de podcast que eu cancelei, ele tá de prova aqui, eu cancelei uns 3. Volta aqui, cancela. E é isso. A gente não pode abrir mão do que é eterno na nossa vida. Isso aqui, eu morro de amores por esse podcast, porque eu sei que eu tô fazendo pra Deus. Mas eu não sei nem se ele me Mas pediu. ele não é Deus, o podcast. Exatamente. E eu também não sei nem se ele me pediu. Tá impactando pessoas? Tá. Claro. Tá salvando vidas? Tá. Mas o que eu sou com Deus é muito importante, muito mais importante do que eu faço com Ele. Então, isso tem que estar sempre à tona na nossa cabeça. Muito bom. E um dos inimigos, né, além desses que você falou aí, da querência e tudo mais, é até a pessoa achar que é muito impossível, né? Mas isso é tanta informação, como é que eu vou saber como é que esse povo vivia, que era no deserto, que não era, que o hebraico, que o às vezes assusta e fala: então não vou entender nunca, socorro! Mas o mais impactante da nossa geração é que outras pessoas já vieram e elas já descobriram. Tá meio mastigadinho, assim, pra gente procurar. Mas não é no Google, né? Tem gente que acha: eu preciso entender isso aqui agora. Por que o adultério? E bota no Google.
assim, é muito difícil. A gente tem pessoas e mestres no nosso país e fora que já foram tão profundo nisso e essas coisas estão disponíveis pra gente, né? E aí, às vezes, a gente se para simplesmente porque... Ai, não, muito complexo. Ai, muito difícil. Ou então leu, outra coisa que acontece muito é leu aqui e fala, tive essa ideia. Gente, é uma ideia que nunca vi ninguém falando disso. Não é de Só Deus. eu que entendi. Então também, né, realmente. Não é de Deus. Não é de Se Deus. durante milhares de anos de história da igreja você foi o primeiro a desvendar esse mistério da palavra, então, né, tem alguma coisa errada. Mas aí você tinha até falado no começo, né? Se tiver uma dica, assim, de livro, não sei o quê. Sim. Pra galera que quer... começar assim muito no basiquinho, é legal comprar um comentário bíblico, né? Se a sua Bíblia não é uma Bíblia já comentada, pode ser, mas... Bíblia de estudo, né? Se não é uma Bíblia de estudo, tem um comentário muito legal. Deixa eu ver se eu deixei ele fácil aqui. Comentário bíblico, Gênesis a Apocalipse, MacArthur. É um comentário bíblico bem completão, assim. E eu acho que ele é muito legal. E o que eu mais tenho estudado e aprendido muito, que aí eu dou essa dica pra você que tá vendo aí, que é R$ 59,90 por mês. Eu não ganho nada fazendo isso, não tem nada com isso. Mas realmente tem crescido a minha vida demais, que é o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo e ele tem todo o conhecimento histórico sobre isso. E ele vai falando assim... Só o Gênesis 1 foi, 5 aulas, eu acho. Só pra entender o Gênesis 1. Muito bom. Porque tem muita informação que já foi descoberta. O problema é que a gente acha que só o que foi descoberto foi o Australopithecus, os dinossauros, que só a ciência tem muita informação e tudo mais, porque é só o que a gente se aprende, até forçado na escola. Exato. E aí a gente acha que isso é muito mais real do que o conhecimento que já foi descoberto arqueologicamente, cientificamente e etc., que valida o texto bíblico. É assustador a quantidade de texto cuneiforme, a quantidade de coisa, até nas pirâmides, a quantidade de coisa de tudo que valida o texto bíblico. Então, o curso, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, é uma dica também. Exatamente. As mentorias, elas estão aí pra... Mentorias, assim, gente, de pessoas confiáveis, né? A Laís não tá indicando qualquer coisa, qualquer pessoa, mas sim aquilo que ela acredita e confia, né? Que é uma pessoa que não vai abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Mas, acima de tudo, é importante também falar para as pessoas que não se começa grande, né? Ninguém... Você vai começar, às vezes, Deus vai te dar um versículo, Salmo 23, todo mundo conhece, Salmo 91. Esse versículo, ele é suficiente. Eu tenho o testemunho de um versículo, né? Quando eu me converti, o Senhor me deu 1 Pedro 5,10, que fala: O Senhor vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E eu não entendia o versículo, mas eu sei que aquilo entrou tanto no meu coração, mas tanto, que eu fiquei assim uns 5 meses com um versículo. E eu tava na igreja e às vezes eu sentia um mover de Deus para eu falar com algumas pessoas e eu usava o mesmo versículo. E o mesmo versículo eu usava e fluía de uma forma diferente. Então, assim, se você tem um versículo dentro do seu coração, ele tá sendo suficiente, porque às vezes a gente fala assim, não, porque a Bela, ela sabe versículos de cor e não sei o quê. Não é sobre a quantidade que a gente sabe, mas sobre o quanto aquilo tem entrado e transformado o nosso coração. O Senhor não quer templos grandiosos, não quer impérios, ele quer corações. Sim. Corações para ele transformar. E deixa o seu coração bater na mesma frequência do meu. É isso que ele quer. Então, eu comecei com o primeiro... E eu nunca mais esqueci. Às vezes, eu vou orar para alguém e aí Deus me dá o meu primeiro versículo. E eu acho o máximo, porque eu veio logo ele na minha cabeça. E quando eu olho para minha vida hoje, né, com quase 3 anos de convertida, foi tudo que o Senhor tem feito comigo. Fortificar, fundamentar, alicerçar e firmar. Porque se nós somos construídos sobre a rocha, né, e não sobre a areia, não é qualquer ventinho que vai bater e... Vou sair da igreja. Sim. Parar de falar com as pessoas. Sim. Não quero mais Jesus. Porque quem segue a Jesus entende. Não vai funcionar do jeito que você quer. Sim. Mas sim como Deus quer que precise que funcione. Então, é diferente. Então, tá na rocha é literalmente isso, né? Deixa ele fundamentar, deixa ele alicerçar, deixa ele firmar. Não tá caindo? Agora eu te envio. Porque muita gente também chega, você é profeta, você é pastor, vou pregar pelas nações. Amigo, não tá falando nem inglês. Não, isso é verdade, eu falo, porque eu era essa pessoa. Não, Deus vai me levar pra pregar pelas nações. Mas eu lá, fugindo das aulas de inglês.
Então, assim, Deus, ele tá muito disposto a fazer a parte dele, porque a parte dele tá pronta, Tá né? prontinho. Mas e a nossa, que é literalmente o vento tem que bater e não balançar? É o cedro do Líbano. Qualquer ventinho, aconteceu uma briga na tua família, já vou desistir da igreja. Brigou com o marido, não, Jesus não tá fazendo o que eu quero. Brigou com um amigo, teve uma confusão, não é da minha forma, já vai sair. Não, me feriram, magoou. Aí toda água parada é mágoa, né? E se a água, que ele é a água que flui de nós, através de nós, fica parada, o que vai fluir de você? Nada. O coração fica endurecido. Então, é literalmente, cara, os ventos que estão batendo é pra te firmar ainda mais nesse lugar que o Senhor te colocou, seja você começando agora ou não. Sim. Então, só continua e não olha pra trás. E eu acho que a chave da vida devocional, assim, de começar é não desprezar os pequenos começos. Isso. Você tá vendo esse podcast, ai, que ótimo, vou começar então amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer, igual quando vai na academia. Não foi um dia, mas a primeira coisa que faz é vai na loja e compra roupa, muita roupa de academia, né? E aí, às vezes, então amanhã eu vou ler todo dia 10 capítulos. Gente, 3 dias, vai durar 3 dias. Você não vai, entendeu? Não menospreze os pequenos começos. Eu vou começar então, Deus, fazendo uma oração. Pode ser... Sim. Você deu um exemplo aí dos Salmos, você não sabe orar ainda, pega o Pai Nosso, pronto. Você vai destrinchar o Pai Nosso e entender o que é aquilo ali. Então, beleza, Senhor, botei aqui uma musiquinha. Pai Nosso. Deus, o Senhor é o meu Pai. E o Senhor, então, o Senhor me criou, eu tenho a sua identidade, o Senhor me criou para alguma coisa, no meu DNA tem o que tem no seu DNA, Deus. Então, me ensina a te enxergar como pai, me ensina a ser sua filha, me ensina que eu não vim do nada, que eu não sou o acaso, e me ensina que o Senhor não é o meu pai, o Senhor é o Pai Nosso. Isso. Me ensina a comunhão, me ensina a amar meus irmãos, e vai destrinchando essa oração... com aquilo que você for destrinchando daquele versículo. Exato. Né? E uma coisa boa também que eu gosto é fazer pergunta pros versículos. Isso. Pai Nosso. E eu teve... gente, você não vai ler, às vezes, 5 versículos e vai entender. Não, às vezes você vai parar ali. Eu parei no Pai Nosso. Isso. Pai, eu parei ali, o Pai Nosso. Aí eu ficava, Pai Nosso. Aquilo não saía do meu coração. Eu falava, Deus, o que você quer falar com isso? Aí Deus me respondeu assim, é que pra eu ser pai, você tem que se colocar no lugar de filha. E na maioria das vezes a gente não se coloca no lugar de filha. Porque o filho o filho tem as obrigações dele como filho, mas a parte difícil sempre é pro papai. Então, o Senhor falou assim pra mim, você foi criada muito independente. A partir de agora, a frase pra você é, deixa que o papai tá cuidando. Deixa que o papai faz. Coloca na responsa do papai. O difícil, deixa comigo. O que você quer fazer a minha parte? Porque às vezes a gente sabe aquilo que Deus quer fazer, a gente quer ser tão controlador, a gente acha que a gente vai mudar as pessoas, a gente acha que a gente vai transformar as pessoas, a gente acha que é sobre a nossa oração, que não, mas eu oro, não, mas eu leio, não, mas eu busco, fulano tem que mudar, fulano tem que transformar. Zacarias 4, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Você orou, você intercedeu, você tem uma vida comigo, deixa que o papai cuida. Aprenda a ser filha. Filha pede. Quantas coisas eu mesmo. Aqui, ó. Mamãe já velha, 26 anos. Pai, o meu carro deu ruim. Pai, o meu pneu. Porque eu não entendo nada de carro. Então eu vou colocar na mão de quem entende. O meu pai entende de mecânica, de carro muito mais do que eu. Então por que eu vou ficar tentando me esforçar com algo que não é pra mim, pra eu fazer? Então, o que você pode fazer como filha, que são as suas obrigações, não veja obrigações como algo ruim, porque todo mundo tem obrigação. No seu trabalho você tem obrigação, na sua igreja você tem obrigação, na sua vida, na sua casa, com seu pai, você tem obrigação. Ninguém nasceu o vamos fazer o que quiser, porque isso não existe, nem é bíblico. Mas o que você pode fazer, faça como filha. O que você não pode, o papai tá cuidando. Porque ele sempre cuida. Então, um dos meus maiores erros, e eu passei por isso há pouco tempo, foi que eu parei no Pai Nosso. Bela, eu quero ser seu pai, mas se coloca na posição de filha. Muito bom. Porque querer Deus como amigo, e tem até Deus como Senhor, né? Não, se é o Senhor que governa, às vezes o pai, fiquei devendo. Ô, ovelhinha rebelde, volta aqui. Aí o Senhor tem que te colocar no colo, te mimar. E eu aprendi muito isso quando eu voltei na instância, que eu entendi que eu era completamente, assim, autossuficiente, independente. Não sei, é como se eu falasse pra Deus, eu não preciso de você, deixa que eu faço. E eu tava aqui, ó, me sustentando, porque eu tava ouvindo realmente a voz de Deus. E as coisas estavam acontecendo.
Só que não tava agindo. Claro. E aí, quando eu cheguei... Aí, fui quebrada, né? Obviamente. E aí, eu cheguei no aeroporto, ganhei um bolo. Nunca ganhei nada do Starbucks, gente. Ganhei um bolo da menina do Starbucks. Eu falei assim, Jesus tá fazendo. Aí, cheguei pra poder embarcar. Eu tava num dos piores lugares do avião, né? Que era no corredor e lá atrás. E aí, o cara perguntou pra mim, onde você quer ficar? Aí, eu, na janela. E eu só ouvi Deus falando assim comigo. Papai te coloca onde você quer. Só me chama de pai. Só venha como filha. Nossa. Ai, Deus é lindo. É muito bom. E eu acho que falta isso no nosso coração quando a gente tem problema com a constância. Eu acho que falta esse entendimento, assim. Muitas vezes a gente passa pelo primeiro mandamento, vamos dizer assim, porque acha que ele é tão fácil, né? Fala assim, amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Poxa, muito tranquilo esse. Ui, esse é o mais fácil. Só que esse é o mais difícil. É só a gente olhar a nossa agenda, só a gente olhar o nosso tempo, né? 5 minutos de devocional, 23 horas e 55 de outras coisas, né? Então, ativamente, o que é esse amor? Ações, né? Então, como que o meu dia, a minha vida, os meus meses, os meus anos e tudo dizem que eu amo a Deus? Será que diz mesmo? Então, todos os dias que você tiver sem constância, sem força nenhuma, eu falo, dá uma olhadinha no seu tempo e você pensa, cara, será mesmo que eu tô amando ao Senhor com a minha vida? E porque eu já fui muito amada, eu não vou fazer isso de devocional porque eu preciso ser salva. Não é isso, não precisa fazer nada. E olha que loucura. É graça. A palavra diz, né? Aquele que me ama, me obedece. E quando você pega o significado da palavra obediência no latim, significa ouvir com atenção. O problema é que tantas coisas do lado de fora roubam a nossa paz do lado de dentro. A gente fica tão perturbado lá de dentro que a gente não ouve. E aí, no que a gente não ouve, não tem como abrir uma Bíblia, a gente vai ler aqui, ó, bem-aventurados os perseguidos, o que eu tenho que comer? O que eu tenho que fazer? Nossa, o que eu não fiz ontem? E não sei o que. Roubou a sua paz. Quando rouba a sua paz, não tem como você ouvir a Deus. Sim. Esse eu acho que é uma das grandes questões do nosso próprio cérebro mesmo. A gente está tão acostumado com as distrações e com o celular e tudo mais, que o nosso ouvido tá entupido e o nosso cérebro tá cansado de fazer nada. A gente não tem costume de fazer nada. Vai orar 5 minutos, começa a pensar em 300 coisas. E não consegue parar, porque a gente alimenta tanto a nossa vida de distrações, né? E a palavra já tinha falado sobre isso. Se não me engano, é 1 Pedro 4,7, que fala: estejam sóbrios e vigilantes para o bem das vossas orações. Ou seja, reduz a distração um pouquinho, porque senão você não vai conseguir orar. Todo mundo, eu não consigo orar, eu não consigo entender, eu não consigo, acho chato. Lógico, você alimenta a sua mente 24 horas com um estímulo que não é nem normal, o nosso olho nem consegue entender que um filme são 24 frames, ou seja, 24 fotos, porque 24 fotos passa tão rápido que a gente entende que aquilo ali é vídeo. Exato. Mas um vídeo é um frame, são 24 frames, ou seja, é tanto estímulo que quando vai orar é a coisa mais chata que tem. Não, e outra coisa também, né? Eu tenho... O celular, ele é a maior distração, assim. Todo mundo. Pra todo mundo. E o nosso cérebro, ele só tem uma capacidade... Daqui a pouco o Iago, marido da Laís, vai estar aqui, gente. O médico, vamos se utilizar bastante do conhecimento dele. Mas eu não sei a capacidade do cérebro de conhecimento por dia, de absorção por dia. Mas eu tava lendo algo que diz que ele tem um momento que ele não aguenta mais, que ele não suporta. Que ele diz assim, olha, agora eu vou pesquisar, eu vou optar por comida, ou por uma Netflix, ou por coisas que me distraiam, porque eu estou sobrecarregado. E ele avisa isso. Só que se a gente começa o nosso dia no telefone, e aí o tempo ocioso no Instagram, e vai indo, a gente meio que já quase ultrapassou o limite do cérebro. Então é normal você chegar na Bíblia e você não entender nada. Porque você já lotou o seu cérebro com outros conteúdos. E você não vai absorver. E eu falei assim, cara, o meu cérebro ele tem uma capacidade, que agora eu não me lembro qual, mas por dia, de coisas que eu consigo absorver. E se ele parou, meu filho, não vai adiantar. Então, se eu acordei, a primeira coisa que eu abro é o meu telefone, meu WhatsApp, e já veio várias informações, várias sinapses de coisas, minha cabeça já ficou assim, eu vou chegar na Bíblia e eu falo assim, Jesus, lindão, te amo, tamo junto, depois a gente conversa. E a gente acostumou o nosso cérebro a descansar recebendo mais estímulo ainda. Oh, meu Deus. Então, é um tipo de descanso, né, que é muito louco. A gente fica muito louco. Eu digo, né, só quem tá vendo, não, é eu... Né? Sim, gente. É muito difícil. É uma luta entre a carne e o espírito. Eu acordo de manhã, minha cabeça pega o telefone, deve ter muita coisa pra tu fazer. O meu espírito, primeiro Senhor.
primeiro o Senhor. E aí você tem... É uma querência. Você tem que escolher. E aí, isso é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É como se fosse essa pergunta. E aí? Eu ou o telefone? Isso já é amar a Deus sobre todas as coisas. Você escolher dar o tempo pra Ele. É muito forte. E acho que praticamente as pessoas que estão assistindo e estão com essa dificuldade, eu acho que, cara, pega real, faz um desenho aí da sua semana. Muito bom. E faz um teste, assim, os quadradinhos de todos os dias que tem na semana. Ou usa o celular, né? Mas se você quiser usar o papelzinho. E bota, se você nunca conseguiu fazer isso nunca na sua vida, bota 5 minutinhos todos os dias. Eu vou tentar fazer isso 21 dias. Pronto, chutei. 21 dias. Depois dos 21, 10 minutinhos. Isso vai te criando um hábito, sabe? Eu não sei nada. Nunca li a Bíblia, nunca. Se quiser ler alguma coisa, pega o Evangelho de João, que eu acho que é uma coisa que dá pra dar um resumão. Leia aquilo. Lê aquilo todo, vê o que tá entendendo. Ai, João, tá muito complexo para os 5 minutos, não tô conseguindo. Vai nos Salmos. Pegou lá, Salmo 23, todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deus, o Senhor é meu pastor. Então, Deus, 5 minutos tu vai fazer isso. Então, me ensina que o Senhor cuida de mim como se eu fosse uma ovelha. Me ensina que eu não sou uma leoa, eu sou uma ovelha. Tudo que vier na sua cabeça sobre isso. Gastou os 5 minutos. Próximo, no outro dia, vou no Salmo 24. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas eternas. Aleluia. Deus, o Senhor tem portais. Eu amo esse salmo. O Senhor tem portas eternas, uau. E vai, 5 minutinhos. No final dos 21, você vai conseguir fazer os 10. E no final dos 10, você vai conseguir fazer o mais tempo. E a gente já tá finalizando, infelizmente. Se desse, eu ficaria aqui a vida inteira. Mas só pra gente fechar também, as pessoas falam assim, mas eu não sei orar. Como é que eu faço? Os salmos, né, eles são as próprias orações. Então, às vezes, a palavra diz que a gente nem não sabe como orar. Não sabe como orar, né? Então, às vezes, eu pego lá, Laís falou de Salmo 24, é um salmo que fala muito comigo, eu preciso deixar orar ele todos os dias. Eu abro e eu falo, eu começo a declarar, do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele vivem. E aí, quem poderá subir ao monte do Senhor? E eu começo a me colocar naquele versículo. Ou então, o Salmo 91, né? Eu, bela, eu sou escondida no esconderijo do Altíssimo, eu descanso. Então, assim, até pra orar, o Senhor deixou aqui, ó, descrito pra você. Não precisa orar com as suas palavras, não. Abre a Bíblia, se coloca nela e ora. E às vezes a gente lê, acabou a leitura e não entendeu nada. E aí entra uma das disciplinas espirituais, é a meditação, né? O que é isso? É pegar e botar aquilo no meio. Meditação é trazer daqui e botar no meio. Então, fica um silênciozinho um pouquinho e pensa, é mesmo. Silêncio é muito bom. Pra quem fala demais, então? É mesmo, o Senhor me faz descansar nas suas asas. Deus, estou precisando descansar, sabia? Estou precisando de uma asa, Senhor. E traz aquilo para o meio. Não precisam ser grandes passos, né? A gente falou de coisas maiores e de coisas menores também. Sim. Coisas maiores para quem já está com essa fome. E tem um detalhe da fome, né? Por Deus e da constância. A gente só tem fome por Deus se a gente não se alimentou de outra coisa antes. Uau! Se a gente chega no restaurante e acabou de ir no McDonald's, vai estar sem fome. Se a gente ficou triste, a primeira coisa que a gente faz é ligar a TV. Ou se a gente está triste, a primeira coisa que a gente faz é comer. É uma coisa que a gente faz muito. A primeira coisa que a gente faz pra aliviar é comer. Cara, experimenta ficar com fome um pouco. E faz a primeira coisa que te der alívio, que seja falar com Deus. Experimenta estar muito cansada e a primeira coisa que você vai fazer é falar com Deus. Porque aí você vai chegar com fome. E isso vai fazer toda a diferença. Uau! Gente, já estamos acabando, infelizmente, né? Mas é muito conteúdo, né? Pra você, se deixar, você ficaria aqui a vida inteira. Amiga, deixa uma palavra final para as pessoas, algo que tá queimando no seu coração, para tanta gente que já reconheceu, né? Eu preciso, mas não sabe como, mas algo que queime no seu coração, que, assim como o Senhor fez com você, possa impactar a vida dessas pessoas também de alguma forma, uma semente. Amém. A gente até falou disso aqui no começo, não sei em qual momento, mas um confronto assim muito forte que eu tive com Deus foi um momento em que eu entendi, lendo Hebreus, né, e também isso é falado em Coríntios, que por muito tempo já chegou o tempo da gente estar comendo alimento sólido e a gente ainda está se alimentando como crianças. Essa palavra foi um confronto tão forte para mim. Eu falei, meu Deus, eu tenho 30 anos. Eu sabia tantas coisas quando eu só tinha 8 anos. Se durante os de 8 anos até 30 anos eu tivesse
me esforçado em comer alimento sólido, hoje eu estaria vivendo com Deus coisas diferentes. Uau. Mas eu voltei por causa da minha desobediência pro começo da voltinha. E aí o nosso pastor até fala, dá mais uma voltinha. E a gente fica dando mais voltinhas em coisas que eram pra gente estar indo progressivo. Não era pra gente estar voltando sempre pro início. Então, entenda também esse momento aqui como um confronto para você, sabe? O Senhor é um Pai de amor, é misericordioso, Ele é maravilhoso. Mas existem momentos em que a gente tem que se colocar na responsabilidade de parar de beber só alimento sólido, só se alimentar de podcast, só se alimentar de pregação, só se alimentar do que os outros falam, porque isso é a mesma coisa que o povo fez com Moisés. Eles viram a glória de Deus e falou, Moisés, sobe você, porque eu não vou conseguir, eu tenho muito medo. Quantas vezes a gente levanta os Moisés na nossa vida, a gente levanta os sacerdotes no culto para dar a palavra que Deus está querendo ensinar para a gente um a um, né? Então que a gente também seja confrontado todos os dias pela palavra. Até porque se a gente ler a Bíblia, olhar e concordar com tudo de imediato, é porque a gente não entendeu. Porque a palavra do Senhor faz isso com a gente, né? Então, que a gente entenda também o nosso lugar de buscar crescer. Amém. É muito difícil e é muito fácil a gente se acomodar, Sim, né? com certeza. É o que o nosso cérebro, inclusive, mais ama. Sim. Zona de conforto. Sim. E, obviamente, que eu só tô falando isso que primeiro é pra mim. Né? Não, é sempre Tudo primeiro isso pra é gente, primeiro pra exato. gente, né? Amiga, muito obrigada pela sua participação, Obrigada pela sua a presença, você. por tanto conhecimento. Lembra de falar do Bíblia em Voz, porque eu fiz o arroba assim. É verdade, ó. Eu tô falando que o Bruce, ele é diferenciado, Ele é gente. Eu vou diferenciado. chamar o Bruce um dia pra tocar um violino aqui pra vocês com a música Lion. E se vocês não chorarem, é impossível. É impossível. Vou convidar o Bruce pra vocês. Mas, amiga, fala do seu Instagram. Pede... Gente, é incrível. Por favor, já pega o seu telefone aí, já segue, por favor. Porque é maravilhoso. Conta um pouquinho mais pra gente finalizar. Então, o Bíblia em Voz, né? É Bíblia, aí é misturado português e inglês, porque a pessoa não Porque sabe ela definir os é idiomas. bilíngue, gente. Não, mas eu tô no bilíngue. treinamento ainda. A pessoa chega pra mim, hello, aí eu, Kitty. Não, mas o bilíngue tinha que ser numa língua só, né? A pessoa que mistura, ela tá meio doida na cabeça. Mas é isso mesmo. É Bíblia, aí o in é o I-U-N e depois o voz é normal. Voz da voz. Eu gravo todos os dias a Bíblia e lanço num plano anual de leitura que tá no Spotify e no YouTube. Então, se você não começou, se você tava lá em janeiro e não pegou, pode pegar no meio, capengando. Ou você aproveita que eu pego os livros, depois que eu termino de gravar o livro inteiro, e lanço ele inteiro. Isso. Então, João, tem dificuldade de ler? Pega lá no Bíblia em Voz o Evangelho de João inteiro. Eu acho que deve dar menos de 2 horas, Olha gente. isso, gente. Você bota no carro, você pode botar até se ainda tá muito ansiosa. Olha bota no isso. 1.5 e tu vai ouvir ali rapidinho. Não, eu amo colocar a sua voz. Eu boto, a Laís tá comigo em todos os lugares. Eu dirijo, boto a Laís lá e eu fico assim, ouvindo a Bíblia através da sua voz, E né? você vai ouvindo a palavra de Deus de um jeito como se você ainda não estiver conseguindo se concentrar, né? Eu pensei nessa uma forma assim, tem crianças que ouvem e nunca, né, leram. E aí eu tento fazer vozes diferentes quando as pessoas estão fazendo os diálogos. Então, assim, pega, já que a gente falou do Evangelho de João, lá tem ele só o Evangelho de João compilado, e deixa isso entrar, né? A fé, ela vem pelo ouvir, né? As comunidades, elas se reuniam para ouvir a palavra, porque muitos não liam. Hoje a gente tem o privilégio de ler, de ter as nossas Bíblias, mas aproveita o seu ouvido também como uma porta para entrar. Então, você pode acompanhar no Spotify, no YouTube e lá no Instagram, que também é @Bíblia em Voz, eu faço explicaçõezinhas. Então, sempre que acaba um livro, eu explico a exegese do momento que estava acontecendo aquele livro, sobre o que é o livro tal. Exato. E aí eu boto uma explicação e faço vídeos também sobre isso, mas o mais importante do que ver o vídeo, do que fazer qualquer coisa, é ouvir a palavra. Ouve a palavra, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, até como forma de memorizar. Se você já leu, se você já, né, mudou muito. Pra mim, eu fico ouvindo e aí o meu cérebro vai, nossa, Vai entrando, ouvindo, né? vai entrando. Não, e não tem mais desculpa. Eu tenho dificuldade de leitura. Não, levo muita coisa pro trabalho, tenho que dirigir, né? Muito... Você vai ouvir Vai a ouvindo palavra. no metrô, você vai ouvindo vai a palavra. ouvindo. O importante é você estar se alimentando da palavra de Deus. Muito bom. Amiga, mais uma vez, muito obrigada. Muito Eu obrigada amo a você, você. né? O meu amor eu mostro pessoalmente, não é somente num podcast. Mas você é essencial na minha vida. Honro e louvo a Deus pela sua vida, pelo seu conhecimento, pelo que o Senhor depositou em você.
Você faz uma diferença absurda na minha vida e é um prazer poder caminhar do seu lado. Ter alguém como você, gente. Eu sou muito privilegiada porque depois do Iago, que é o marido dela, eu tenho a Laís pertinho de mim. É muito bom você ter amigos que somam com o seu propósito, que contribuem com o seu propósito. Muito. Então, eu declaro no nome de Jesus que o Senhor vai colocar pessoas alinhadas ao seu propósito, pessoas que vão te ensinar, pessoas que vão te instruir, pessoas que vão te levantar, não somente que vão querer, não somente que vão querer você parada, sabe? Mas que vão ser um impulsionamento, que vão ser, olha, amiga, eu tô lendo isso aqui. Amiga, olha isso aqui, olha, isso aqui é a explicação. O Senhor, ele conecta. Quantas vezes eu já falava assim, Laís, Deus falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela via com toda a palavra de conhecimento, sabedoria sobre aquilo. Eu ficava, uau, mas amiga, eu te falei que eu tava... Não, amiga. Então, o Espírito Santo, ele conecta pessoas, ele flui. Isso é muito gostoso. Então, que essa palavra de hoje entre no seu coração, que a partir de hoje você tome uma decisão, né? Não somente a fé de que coisas vão mudar, mas tenha atitudes com relação a tudo que foi falado. Se precisando de qualquer coisa, também estamos aqui para ajudar vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Papo de Herdeiras. Tchau.